Olá, que a paz do Pai esteja contigo. Eu estive esse final de semana refletindo, analisando, comparando se existe uma revelação na Bíblia que é mais importante. Se existe alguma coisa na Bíblia que faz com que nós não caímos em heresias. Aí eu analisando, eu pesquisando, verifiquei, analisei, refleti muito. Eu cheguei a uma conclusão. Existe uma revelação muito grande na Bíblia, que é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque se nós analisarmos ela profundamente, essa revelação do Pai, ela é tremenda. Porque ela foi revelada direto da boca do Pai e o seu Filho, o Messias, ele confirma essa revelação. Quer dizer, o Pai escreveu e o Messias atesta embaixo. Ele confirma, ele fala, não, é verdade. Esse aqui o meu pai já tinha falado. Vamos analisar e vamos refletir a respeito dessa revelação. Ela é muito tremenda. Ela é excepcional. Por quê? Porque ela não deixa cair em heresias. Tudo que o homem falar, a gente pode ir nesse versículo e a gente vamos analisar se realmente é do jeito que os homens falam. Aí você pode saber se você está na palavra do Pai ou você está em heresias, que são palavras humanas. Esse verso se encontra em Mateus 4, versículo 4. Mas eu já vou começar desde o começo da história. Então, Mateus 4, 1. Então Emanuel foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando o tentador, ou seja, o diabo, o opositor, aquele que faz oposição ao Pai, as palavras do Pai, que é o diabo, Satanás, serpente, tudo isso é a mesma coisa. Diabo, Satanás, serpente, é tudo a mesma coisa. É o tentador. O tentador disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, o diabo estava duvidando que Emanuel era o Filho de Deus, né? Ele estava duvidando, né? Aí ele pediu para o filho, se ele fosse realmente o filho, que transformasse aquelas pedras em pães. Por quê? Porque o filho estava com fome. Ou seja, ele estava oferecendo coisa física, né? Querendo alimentar a fome física do Messias, né? Mas o Messias respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de meu Pai. Na sua Bíblia está escrito boca de Deus, né? Mas vamos falar Pai, que sai da boca de meu Pai. Isso está em Mateus 4, versículo 4. Mas da onde que o Messias tirou esse versículo de Mateus 4:4? Você acha que o Messias ele falou essa palavra somente da boca dele? Isso foi só um versículo que ele mesmo falou? Não, isso tem procedência. Por quê? Porque o Messias ele não fala nada de si próprio. Quem fala de si próprio é o diabo.
O diabo que gosta de falar palavras próprias, palavras de si próprio. Já o Messias, ele repetia a palavra do seu pai. Então, ele tirou esse versículo, ele tirou de Deuteronômio 8, versículo 3. As pessoas podem até questionar, falar assim: mas você está tirando essa tua conclusão de um único versículo da Bíblia. Não, eu vou mostrar para vocês que não. Eu não estou tirando de apenas um versículo isolado. Eu vou mostrar para vocês agora onde está confirmado pelo Pai. Aonde que o Pai falou isso. Veja em Deuteronômio 8. Vou começar a partir do versículo 1. A prova do deserto. Observareis. Lembra que eu sempre falo essa palavra? Observar. O Pai fala isso. Observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahweh, sob juramento, prometeu a vossos pais. Aquela promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Que aqui, quando o povo entra na terra prometida, né? Que foi tirado dos cananeus. Lembra-te, porém, de todo o caminho que Yahweh, teu Deus, te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te conhecer o que tinhas no coração. Então o Pai fez até humilhar o povo, para quê? Para ele saber o que o povo tinha no coração, né? Então o Pai humilhando, às vezes nós somos humilhados pelo Pai. Por quê? Porque o Pai está provando o nosso coração, para saber quais são as nossas intenções que nós temos no nosso coração. Lembre, Ele sonda mentes e corações. Se irias observar seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que se sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca do Yahweh. Olha aqui a confirmação que o Messias falou lá em Mateus 4:4. Ou seja, o Pai falou através de Moisés que o homem não vive apenas de pão, mas o homem vive de tudo aquilo que saiu da sua boca, de toda a sua palavra. É a mesma palavra do Messias. Então, por isso, é um versículo muito forte. Por quê? Porque, através disso aqui, a gente pode analisar. Ele falou que é de toda a palavra. Então, se é de toda a palavra, toda é toda. Então, isso significa que nós temos que ver tudo que foi escrito, que saiu da boca do Pai. Ou seja, desde escrito de Gênesis até Apocalipse. Tudo nós temos que conferir. Por quê? Porque em Hebreus 1, ele fala que na antiguidade ele falou através dos profetas. E hoje ele fala através do Filho, né? Eu vou ler Hebreus 1:1 para ficar mais confirmado isso aqui. Pra vocês falar que eu estou inventando, estou falando palavras próprias, eu procuro ir na Bíblia. Eu não procuro falar palavras próprias minhas. Eu procuro ir na Bíblia. Por quê? Porque eu sigo esse verso. Toda palavra que saiu da boca de meu Pai. Hebreus 1, versículo 1. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas,
Agora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, o Messias é o herdeiro de tudo, é o que herdou tudo do Pai. A palavra do Pai, herdou a autoridade do Pai, a salvação do Pai. Tudo se esclarece, se restaura no Messias. O Pai deu a autoridade máxima para o Messias. Por isso ele fala: este é o meu Filho amado, ouça-nos. Então, é para nós ouvir ao Messias. Ouça-nos. Para nós ouvir as palavras do Messias. E o que o Messias está falando aqui em Mateus 4,4? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de seu Pai. Então, se o Messias é a autoridade, se o Messias foi a pessoa que o Pai falou para nós ouvir, então nós temos que ouvir o que o Messias falou. E o Messias repetiu a mesma palavra que está em Deuteronômio 8, versículo 3. Está entendendo, amado? Vocês estão entendendo como os detalhes fazem muita diferença? São detalhes que fazem uma diferença até para a salvação. Até para a salvação esses detalhes fazem diferença. Nós vamos analisar isso aí. Esses detalhes que fazem diferença. Um detalhe. Vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo que vou citar é referente aos nomes. Falam por aí, o que mais falam, que o nome não importa, né? Que o nome não importa, o que importa é o que está no coração. É o que mais as pessoas usam como desculpa, é isso. O nome não importa, o que importa é o que está no coração. Tá, então vamos ver aqui que o Pai falou sobre o coração. Já para esses que falam que é o que importa é o que está no coração. Jeremias 17, 9. O coração é falso como ninguém, é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Eu, Yahweh, prescruto o coração e sondo os rins, para retribuir ao homem conforme o seu caminho, conforme o fruto de suas obras. Veja bem, ele está falando, o coração é falso como ninguém. Quem pode conhecê-lo? Por isso que a gente, nós humanos, a gente se engana muito, a gente erra muito, porque nós seguimos as coisas que vêm no nosso coração. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa certa, porque você segue o desejo do seu coração, e a gente acaba se dando mal. Por quê? Porque a gente seguiu o coração. E aqui o Pai está falando em Jeremias 17, 9, que o coração é falso como ninguém. E não só o Pai falou isso, como seu filho repete. O filho repete em Mateus 15, versículo 17. Nem mesmo vós tendes inteligência, não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre, daí para a fossa, mas o que sai da boca procede do coração. É isto que torna o homem impuro. Tá vendo? O que torna o homem impuro é o que vem do coração. Com efeito, é o coração que procede más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não se torna impuro. O Messias está falando que o nosso coração, ele é complicado, né? Por quê? Porque é dele que procede as más intenções, né?
São as nossas más intenções, já começam no nosso coração, né? Os assassinos, os adultérios, as prostituições, os roubos, falsos testemunhos, as difamações, né? É isso que torna o homem impuro, né? E não comer sem lavar as mãos, que torna impuro. Que os judeus estavam falando, aqueles rituais lá que eles faziam, né, de purificação da mão, eles tinham um ritual que lavava a mão, e o Messias não fazia nada disso, ele chegava lá e comia o alimento que tinha que comer e pronto. E eles ficavam, que você está saindo da tradição, mano. Tudo isso aí é tradição humana. Não adianta você ter tradição humana e ter um coração ruim, um coração mau, um coração falso, que tem más intenções o tempo todo. Às vezes você é belo por fora, mas teu coração tá pior do que um lixão, né? Só tem porcaria dentro, só tem más intenções, né? Então, essas pessoas que falam que o que importa é o que está no coração, elas estão completamente enganadas. Elas não conhecem as escrituras. Por quê? Porque o Pai fala lá, lembra? Tudo que saiu da minha boca. E o Pai fala que enganoso é o coração, através do profeta Jeremias. E o Messias confirma que do coração saem coisas ruins, saem más intenções, né? Então esse argumento que usa que o nome não importa, o que importa é que está no coração, já cai por terra abaixo, por quem não conhece as escrituras. Essas pessoas nunca leram isso nas escrituras. São detalhes que fazem uma diferença. Não foi falado tudo que procede da boca de meu Pai? Então, quanto ao nome, essas pessoas falam que o nome não importa. Se vocês forem analisar o Antigo Testamento, fala do nome o tempo todo. Quase todos os profetas falam do nome. E o profeta Isaías fala, né? E o meu povo saberá o meu nome. Quem é que estava falando aquilo? Não era o profeta Isaías. Quem estava falando era o Pai, né? O Pai usava a boca dos profetas para ele se comunicar com o povo, né? E se vocês lerem Salmos o tempo todo fala do nome. Engraçado que as pessoas não conseguem ver isso, né? Por quê? Porque eles têm más intenções no coração. Eles não ouvem toda a palavra que saiu da boca do Pai. Eles ouvem o que eles acham que devem ouvir. Só o achismo, né? E fala o tempo todo. E o Filho confirma do nome. Ele fala: eu dei conhecer o seu nome aos seus discípulos. Eram seus. Isto está relatado em João 17. Messias, ele revelou o nome do Pai para os apóstolos e seus discípulos. E depois, em João 17, 26, ele fala também que ele iria também revelar ao nome para outras pessoas. Veja aqui, ó, 17:6. João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus e os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Ó, tá vendo? Outro detalhe, eles guardaram a tua palavra. Então o Pai manifestou o nome para aqueles que guardou a sua palavra. A palavra de quem? A palavra do Pai. E agora em João 17, 26, ele tinha dado o nome para os discípulos e apóstolos dele. No versículo 6, ele manifestou o nome aos homens que do mundo me deste, né? Porque ele estava acompanhado dos apóstolos, quando ele falou isso. Agora aqui em João 17, 26, ele vai confirmar de novo. Eu lhe dei a conhecer o teu nome, eu lhe darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles. Olha aqui, mais uma confirmação. Eu lhe dei a conhecer o teu nome, lhe darei a conhecer. Darei o que? Ele jogou para o futuro. Significa
que um povo dele também vai conhecer o nome dele. Vai conhecer o nome do filho e vai conhecer o nome do pai. Entendeu? Toda a palavra que saiu da minha boca. E o que o pai fala? Este é meu filho amado. Ouça-nos. E o filho está falando em João 17,6 e João 17,26 que ele deu a conhecer o nome do pai e ele darei a conhecê-lo. Então, ouça-nos. Ouça quem? Ao Messias, não a mim, nunca a mim. Ouças ao Messias, a palavra dele, a palavra do pai dele, que elas se completam. Está percebendo, amados, que o homem, ele sempre segue as obstinação do seu coração e não a palavra do pai? Ele pode até abrir a Bíblia, ler, entendeu? Entender muitas coisas. Só que ele não segue tudo que saiu da boca do Pai. Essa é a grande diferença. É seguir tudo que saiu da boca do Pai, amado. Esse é um grande detalhe que faz uma grande diferença, que as pessoas não entendem. Por quê? Porque hoje tanto a religião nega o pai e o filho, como hoje, fora da religião, também estão aparecendo falsos mestres que falam que o nome não importa. Entendeu? Isso está aparecendo de monte. Muita gente está seguindo homens e não segue toda a palavra que saiu da boca de meu pai. Esse é o detalhe. Quer ver o que ele fala em Jeremias 9:12? E Yahweh disse: porque eles abandonaram a minha lei que eu lhe dera, e não obedeceram a minha voz, não a seguiram, mas seguiram a obstinação do seu coração, e os Baais que os seus pais lhe fizeram conhecer. Os Baais, como eu disse no outro vídeo, são os antigos deuses, os ídolos, né? E hoje existe um grande ídolo que o povo adora como fosse Deus, né? E o pai já falou que só existe um Deus, que é ele. E ele não gosta de ídolos. Por isso, assim disse Yahweh dos exércitos, o Deus de Israel: eis que farei esse povo comer absinto, e lhe darei a beber água envenenada. Percebe, amados, que hoje as pessoas estão bebendo águas amargas, absinto, que são palavras contaminadas de tanto falsos profetas de religião como falsos mestres fora da religião. Eles falam coisas que são da obstinação do seu coração e não coisas que falam os profetas. Eles saem fora do fundamento dos profetas. São estas coisas que eu tento passar para as pessoas. A gente não consegue passar isso para muitas pessoas. Por que eu não consigo passar? Porque isso já também tem uma profecia que fala lá em Apocalipse, né? Fala em Apocalipse 3, que fala assim: conheço a tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não me renegaste o meu nome. Olha aqui, amado, ó, isso é o próprio filho falando para o apóstolo João, que os pequeninos, ele tem a porta aberta é Emanuel, eu sou a porta, é ele que abre o nosso entendimento, o Emanuel, todos os seus ensinamentos, o Emanuel nos leva ao Pai, entendeu? E o Pai nos leva ao Filho, e se você ficar no caminho de homens, você vai chegar a adorar outros deuses, deuses imagem. Você vai começar a ficar no ensinamento de outros homens. Então esses pequeninos, eles têm uma porta aberta. O Emanuel abre a porta do nosso entendimento.
né? E ninguém pode fechar. Por quê? Porque o Messias já abriu. Só que ele fala: pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Ó. Então o pequenino, ele sabe o nome do Pai e sabe o nome do Filho. Isso eu vou mostrar para vocês agora, que o pequenino sabe o nome. Quer ver? Vou mostrar agora para vocês. Apocalipse 14, versículo 1. Tive depois desta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 traziam escrito na fronte. Quando fala fronte, amado, nas escrituras, está falando de entendimento, testa, entendimento, mente, entendimento. Então, os 144.000 tinha escrito na fronte, ou seja, no entendimento, o nome dele e o nome de seu pai. Olha aqui, amados, Apocalipse 14, versículo 1. Então, siga toda a palavra que saiu da boca de meu pai. E isso aqui é o Messias que está falando. O Messias também repetia a palavra do pai. Entendeu, amados? Então, são detalhes. Por isso, o mundo está desse jeito. Por quê? Porque seguem religiões, seguem falsos profetas, seguem falsos ensinamentos. Pessoas que se acham que estão com a verdade. Mas aí, a hora que essas pessoas caem na escritura, nos detalhes, amado, faz uma grande diferença. Por isso o mundo não tem conserto. Por quê? Porque está todo mundo atrás de religiões, atrás de falsos ensinamentos, atrás de falsos deuses. Existe um grande Deus hoje, imagem, que controla o mundo. Todo mundo fica atrás desse nome, dessa imagem. Ela controla o mundo. Por quê? Porque em Apocalipse também fala, amado, que o Pai daria poder para essa imagem, né? Falariam através dessa imagem, que é o sistema todo que fala da imagem. Por isso que a imagem fala, porque existe todo o seu poderio, todos os seus mensageiros, todos os seus anjos falam dessa imagem. E eles falam, eles têm a mídia por trás, eles têm rádio, eles têm televisões, eles têm livros, eles têm poetas, eles têm o mundo inteiro a seu favor. E o pequenino, ele é pequeno, ele é poucas pessoas que vai buscar a verdadeira palavra ali, ó, batalhando ali, ó, na palavra mesmo, entendeu? Então esses pequeninos têm pouca força, como ele fala lá em Apocalipse 3, tudo está se cumprindo, amados. Só que as pessoas hoje estão numa cegueira muito grande. A cegueira hoje no mundo é muito grande. Desde quando o anjo foi lá em Sodoma, destruir Sodoma e Gomorra, ele colocou uma cegueira no povo, e o povo não conseguia enxergar a porta. Qual era a porta? O Emanuel, entendeu? Eles ficaram todo mundo cego, né? Ficaram procurando lá e não enxergaram a porta. Então, desde Sodoma, a mentira já está no mundo, entendeu? E isso não se conserta assim da noite para o dia. Não é o homem que vai consertar isso, amado. Quem conserta isso é o Pai e o Filho na mente das pessoas. Hoje você vai mudar, é a mente que vai se mudar. Você mudando a mente, você muda seus hábitos, você se torna uma nova pessoa. Então, quando Babilônia caiu a grande Babilônia. Quando Babilônia cai, é quando você deixa de frequentar estas sinagogas que tem por aí, esses templos de pedra, seguir esses falsos deuses. Você passa a conhecer o verdadeiro Pai, passa a conhecer o verdadeiro Filho, amado. Então, Babilônia cai da sua mente, amado. Quando o apóstolo João fala em suas cartas, em 1 João, que ele fala assim: o mundo jaz no maligno. Perceba, amado, um detalhe muito grande que ele está falando, que o mundo já morreu no maligno, meu amado. Hoje são os deuses que controlam o mundo, hoje são os demônios, são os falsos profetas que estão enricando, que estão engordando, né? Então ele já falou, o mundo já morreu, jaz no maligno. E ele dá outro conselho para nós: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Tá percebendo, amado? São detalhes, amado. O povo não presta atenção. São pequenas palavras que, se você prestar atenção, faz uma diferença muito grande, amado, para você não cair em heresias. O Messias, quando passou nesse mundo, ele já adverteu os seus apóstolos. Ele falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Entendeu? Por que eles foram perseguidos? Porque os apóstolos, amado, eles falavam o nome físico, amado, do Messias. Ele falava o nome, realmente o nome, entendeu? Isto, se vocês duvidam de mim, leia Atos 4. Veja lá Pedro e João no Sinédrio, diante do Sinédrio dos fariseus. E eles falavam do nome, como está aqui, ó. Em Atos 4,18, chamando, pois ordenaram que ele absolutamente não falasse nem ensinasse, mas em nome de Emanuel. Aqui na sua Bíblia está Jesus, mas Jesus é um nome dado por Roma. O nome certo é o do profético, de Isaías, Emanuel. Então, eles falavam o nome de Emanuel, só que os fariseus não aceitavam, entendeu? Eles não queriam, então por isso eles foram perseguidos, por causa do nome. E quando eles saíram pelo mundo, existiam muitos deuses, muitos ídolos. Existia um deus chamado Esos, e existia um deus chamado Mitra, que por coincidência eles são parecidos com o ídolo do mundo aí, né? Esses povos, os romanos, eles adoravam esses ídolos. E os apóstolos, eles saíam anunciando a boa nova de Emanuel, pregando o evangelho no mundo todo. Por isso eles foram perseguidos, por causa do nome. As pessoas não querem aceitar o verdadeiro nome, elas querem ficar com o ídolo. Então tudo isso aconteceu na antiguidade e tudo isso se repete. Se você falar o nome hoje, as pessoas não aceitam. Eles vão falar que o nome não importa, que é nome físico, que é nome espiritual, que o nome agora é espiritual, que não é mais físico. Então eles vão inventar um monte de história. E como eles falam bem, eles são pessoas que têm persuasão, eles conseguem, entendeu, cativar seus discípulos. Hoje, esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres, eles têm vários discípulos, que são pessoas que geralmente eles não leem a Bíblia. Quando lê, eles só ficam no Novo Testamento. E às vezes só lê aquelas passagens que interessam a eles. Mas buscar mesmo ali de todo o coração, de todo conhecimento, de todo entendimento, são poucos que vão, amados. Entendeu? Não é todo mundo que se dedica a ler a Bíblia inteirinha de Gênesis a Apocalipse. Isso não é para qualquer um, não, amados. E é na Bíblia inteira que está a palavra. Como o Pai anuncia lá em Isaías 28, ele fala: porque eu falei um pouco aqui e outro ali. Por lábios gaguejantes falarei a esse povo, porque são preceitos e mais preceitos, um pouco aqui, outro pouco ali. Então, para você conhecer a verdade, não é só apenas nenhuma historinha, nenhuma parábola, é na Bíblia inteira, porque às vezes você vai achar a resposta de Apocalipse, você acha em Deuteronômio, às vezes a resposta de Apocalipse você acha em Ezequiel, às vezes a resposta de Apocalipse você acha no profeta Isaías. Então as coisas vão se complementando, amados. Então, por isso, as pessoas hoje deitam e rolam. Por quê? Porque eles pegam versículos isolados e criam religiões em cima desses versículos isolados. Sendo que, na verdade, a Bíblia, eu costumo dizer que ela é um quebra-cabeça. Por quê? Porque você tem que ir juntando as peças. Você vai ter que ir juntando peça tal, peça X, peça Y, para ir montando esse quebra-cabeça. E as coisas vão dando liga. Elas vão se complementando. Por isso, hoje, o mundo está desse jeito, porque cada um segue uma religião, né? Se todo mundo falasse a mesma língua, que é a língua do Espírito, que é a palavra do Pai, o mundo não estaria desse jeito. Mas como o mundo hoje é dividido por religiões, por falsos ensinamentos, por isso cria essas guerras, essas confusões todas. É a Babel, desde Gênesis, desde quando o mundo separou lá na Torre de Babel, que o Pai criou várias línguas. É essa confusão hoje, amado. Tudo aconteceu no passado e tudo se repete hoje no futuro, no presente, no futuro.
Sempre vai acontecer. A Bíblia, ela é atemporal. O que significa atemporal? Ela não tem tempo para acontecer, ela se acontece o tempo todo, a todo instante. A todo momento se concretiza as profecias da Bíblia. Outra grande heresia que tem no mundo hoje, principalmente no mundo evangélico, no mundo gospel, e principalmente em Facebook, YouTube, se vocês observar, está sempre aparecendo profetas anunciando o fim do mundo, né? Que o mundo vai acabar, né? Que ele sonhou que o mar vai invadir a cidade, vai destruir, né? Que vai acabar por meteoro, por fogo, que vai vir uma nave, que vai resgatar o povo. Você ouve de tudo você ouve, né? Isso são heresias também, são pessoas que não estudaram as escrituras, né? Em Gênesis o pai já está falando que ele deixou o arco-íris, né? Que é um sinal dele de aliança, que ele jamais iria destruir o mundo através das águas, né? Então ele já falou lá, desde Gênesis isso aí já tá falado. Só que as pessoas insistem hoje, amados, sem nenhum conhecimento, falando. Eu vejo vídeos direto aí de pessoas evangélicas dentro de igrejas falando que essas cidades que são à beira de mar, né, que na beira da praia, que o mar vai invadir, vai destruir a cidade e tal. Puro falta de conhecimento. Pois o Pai já deixou o arco-íris para nós, amado. Uma aliança que ele fez, essa é a aliança que ele fez, que ele não mais destruiria o mundo por águas. Ele já destruiu o mundo uma vez por águas, entendeu? Veja bem, ele destruiu o mundo. Dá um detalhe também. Ele destruiu o mundo, mas quem que foi destruído no mundo? Foi os homens e os animais. O mundo, a terra continuou. Você pode observar que a terra continuou. Quem foi destruído mesmo, de verdade, foi os homens e os animais. E tudo que habitava no mundo. Aí ele preservou aqueles animais que estavam na arca para dar continuidade do mundo. Você vê que o mundo é tão cegas que não consegue enxergar o óbvio. Coisa simples. Então esses sonhadores, amados, isso aí já está profetizado. Lembra, mais uma vez vou falar, eu estou sendo até repetitivo, mas tem que ser repetitivo para entrar na cabeça das pessoas. Lembra que o filho falou, né? Ele falou lá em Mateus 4:4, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da sua boca. Então é para nós ficarmos com a palavra que saiu da boca do Pai. E veja o que ele fala aqui em Jeremias 23 a respeito desses sonhadores. Esses sonhadores que ficam falando no fim do mundo, outros estão falando que vão libertar, que ele sonhou, que ele vai ter o poder de libertar todo mundo, que Deus fala com ele, que ele, através do seu sonho, ele vai libertar todo mundo, entendendo? O mundo vai transformar um mar de rosas, né? Que não vai ter mais prisão, não vai ter mais roubo, que aqui vai ser um paraíso, que aqui vai ser a nova Jerusalém celestial, né? Então, existem os sonhadores, tem sonhadores, né? Existem sonhadores. Você pode observar que todo ano aparece profetas profetizando o fim do mundo, profetizando outras coisas. Tem um profeta aí chamado Robert Smith, que ele é brasileiro, mora em Londres. Ele profetizou em 2014 que o mundo ia acabar, que o Papa era o anticristo, né? Quando teve aquela transferência lá do padre que saiu, aquele velhinho, entrou esse padre novo argentino, né? Aí ele viu que o Deus dele que deu o sonho para ele lá errou, né? Errou também. Aí ele falou que não era bem assim, que ele se equivocou, que aí agora ele está falando que é para 2017 agora. O fim do mundo é agora em 2017. Inclusive tem vários profetas surgindo aí que em 2017 agora em setembro acaba o mundo. Você tá entendendo? Esse profeta Robert Smith, quando chegar dia 1º de 2018, eu quero ver o que eles vão falar, entendeu? Qual vai ser a desculpa que eles vão dar, e os seus discípulos que seguem eles, o que eles vão tentar esclarecer o que não aconteceu, né? Se eu estiver vivo, que eu não sei o meu dia de amanhã, eu quero ver o que esses seguidores do Robert, o que eles vão falar no dia 1º de janeiro de 2018.
Se eu estiver vivo, e o mundo eu tenho certeza que ele não vai acabar agora em setembro. Pelas profecias, pelo que eu conheço aqui, o mundo não é desse jeito igual falam por aí, né? Então, veja o que o profeta Jeremias fala. Eu ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, eu tive um sonho. Até quando haverá entre os profetas os que profetizam mentiras e os que profetizam embuste do seu coração? Olha, veja bem, amado, embuste do seu coração, ou seja, coisas do seu coração, coisas dos seus pensamentos, coisas das suas mentes. Essas pessoas, eles aumentam, eles diminuem, eles acrescentam a palavra do Pai o tempo todo. Eles que tentam fazer o meu povo esquecer do meu nome, amado. Olha aqui, amado, ó. Olha, eles que tentam o povo esquecer do meu nome, tá entendendo? São essas pessoas que falam que o nome não importa, amado. Que você pode adorar Buda, você pode adorar ídolo, que não tem problema. O nome é espiritual agora, amado. Olha aqui o profeta Jeremias, amado, falando. É eles que tentam fazer o meu povo esquecer do meu nome. Por meio de seus sonhos, que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, conte como apenas um sonho. E o que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Olha, amado, que maravilha, amado. Então, amados, não fica com esses sonhadores, amado. Fica com o Messias, fica com os profetas, fica com os apóstolos, amado. Não fique com a minha palavra, mas também não fique com a palavra desses falsos ensinamentos que estão tendo por aí, principalmente na internet, amado. Está cheio de pessoas, sabe? E o Paulo já falou que o mundo são poucos sábios. Existe poucos sábios no mundo, tá entendendo? Não tem muito sábio, existe poucos. Para você ter sabedoria, você tem que ir para as escrituras. Aí é o próprio Pai que vai te dar o entendimento, a sabedoria, sem acréscimo, sem diminuição, sem fermento, amados. Então, amado, não siga esses sonhadores que ficam sonhando, essas pessoas que estão na religião, falando da volta de Jesus, falando de chip, essas coisas, tudo isso aí, amados, são coisas dos pensamentos dos próprios homens. Todos eles saem fora das escrituras proféticas, amado. E como vocês viram aqui o tempo todo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de meu Pai, amado. Então, amado, entra no seu quarto físico, pegue sua Bíblia física e leia, seja deitado, sentado, de qualquer forma. Leia a Bíblia, amado, e peça entendimento direto para com o Pai. Por quê? Porque o Pai, Ele que nos ensina. E o seu Filho é Ele que nos liberta, amados. Essas pessoas que dizem que estão libertando fulano, cicrano, beltrano, e os que dizem que estão sendo libertos por essas pessoas, amado, estão no engano, amado. Porque existe, o próprio Filho falou, tem um versículo que ele fala assim, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amado. Então quem liberta, amado, é o próprio Messias, é o Emanuel que nos liberta, amados, e mais ninguém, amado. Eu não tenho condição por eu ser pecador, amado, eu sou falho, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, então ninguém tem condição de libertar ninguém, amados. Quem liberta é o Messias, ele vai libertar o seu entendimento. É no entendimento que ele liberta. A partir do momento que você passa a ler as escrituras e entender direto com o Pai, entender direto com o Filho, você é liberto, amados. Aí você tem um entendimento direto com o Pai. Nenhum homem tem condição de libertar outro homem, porque todos nós somos falhos, amado. Quem está falando que está libertando, amado, está num terrível engano, amado. E quem está falando que está sendo libertado por fulano de tal, amado, ele está mais enganado ainda, amado. Por quê? Porque ele não entendeu, amado. Ele não entendeu que quem liberta é o Messias. O Messias é o único que veio e não teve pecado. Ele era santo. Ele veio com a preparação direta com o Pai. Ele falava as palavras do Pai. Entendeu? Tanto é que quiseram de todas as formas, até mesmo matando ele em corpo, suas palavras permanecem até hoje em espírito, amado. Existe
a palavra dele espiritual e existe a palavra dele na Bíblia, que você tem que ler e entender elas, amado. É ele que nos liberta. Então, entre no seu quarto, peça entendimento ao Pai, que o Pai te dá de graça. Você não precisa pagar um centavo para ninguém. E todos serão ensinados pelo Pai. Né? Está escrito nos profetas. O Messias repete isso. Lembra? Toda palavra que saiu da boca do meu Pai. E o apóstolo João fala também, né? E não tendes necessidade que alguém vos ensine, como a sua unção, como o seu Espírito vos ensina. Então quem ensina nós é o Espírito, amado. Entendeu, amado? Tento passar esses vídeos que a gente faz, mesmo com problemas, com defeito. Eu sei que eu não tenho o dom de falar bem, eu não tenho persuasão de persuadir as pessoas. Antigamente eu ficava até chateado com isso, mas hoje eu fico feliz de eu não ter essa persuasão toda de convencer as pessoas. Sabe por quê, amado? Porque se eu tivesse esse dom de persuasão, eu poderia eu me entrar no orgulho, eu achar que eu era o sabe-tudo e começar a acrescentar a palavra do Pai e querer achar que eu era a última bolacha do pacote, amado. Entendeu? Hoje eu tenho essa consciência, que eu até agradeço ao Pai por não ter dado esse dom de persuasão, entendeu? Eu tenho outros dons eu tenho, esse de persuasão eu não tenho, entendeu? Mas eu também agradeço ao Pai, porque eu poderia estar entrando numa furada, entendeu? Eu poderia me encher meu coração de orgulho, achar que eu era o cara, entendeu? E sair falando bonito, macio para todo mundo aí, uma grande multidão de pessoas me seguindo eu poderia ficar orgulhoso com isso, amado. E essa cobiça minha poderia atingir a minha mentalidade. Então, hoje eu agradeço o Pai. Antes eu até queria ser assim. Hoje eu tenho consciência que, eu estou liberto. Graças a meu Pai, graças ao Filho, eu estou liberto do sistema, eu estou liberto desses falsos ensinamentos. Por quê? Porque eu sigo diretamente a palavra. Eu tenho poucas pessoas que me ajudam. Mas é como diz lá em Apocalipse, vocês têm pouca força, porém não negaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Entendeu, amado? Então eu procuro ficar na palavra do Pai, porque tudo que nós devemos fazer é ficar na palavra do Pai, né? Igual ele mesmo falou, como eu falei o vídeo todo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca de meu Pai. Entendeu? Espero que vocês entendam. Agradeço a todos. Ficam com a paz, meu Pai Yahweh e o Filho Emanuel, profético de Isaías 7,14. Fiquem todos na paz.